Nós vamos abrir nossas Bíblias e o Edilberto vai colocar no telão. É apenas um versículo em Efésios 5:18. Esta mensagem é uma mensagem que tenta ser uma mensagem complementar, uma mensagem que tem como sequência aquilo que nós já iniciamos há algum tempo, quando o Espírito Santo nos move nessa perspectiva de trazermos essa palavra para aquilo que Ele se propõe fazer em nossos dias e conosco. Efésios capítulo de número 5, verso 18, um versículo apenas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? A palavra que queremos falar é exatamente esta última. Mas enchei-vos do Espírito. E para a construção de tudo aquilo que nós queremos dizer, de maneira breve, eu escrevi algumas coisas que eu gostaria literalmente de ler, para que fosse não somente ouvido, mas que isso fosse escrito de alguma forma na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. Então, preste bem atenção no que eu vou ler. Eu escrevi assim: recentemente, ouvi um pregador de uma das maiores igrejas de Buenos Aires dizer que grande parte dos crentes não acreditam ou simplesmente perderam a esperança nas promessas de avivamento ou do avivamento que o Senhor tem anunciado por meio de seus profetas no mundo inteiro. Esta primeira afirmação, ela é de fundamental importância para nós que estamos aqui. Porque uma das coisas que acontece ao longo da história da Bíblia Sagrada e da história da igreja ao longo dos séculos é o fenômeno daquilo que o próprio escritor sagrado nos adverte quando ele diz que nós achamos que as promessas do Senhor são demoradas. E, de fato, numa perspectiva bem humana, pela nossa tendência imediatista, nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Queremos que as coisas aconteçam tanto na nossa vida particular, quanto na nossa vida como igreja, de uma maneira que seja do nosso jeito, que seja no nosso tempo. É bem comum a gente ouvir algumas lamúrias, alguns questionamentos, algumas queixas dos crentes dizendo: por que Deus não já fez? Ou por que Deus não faz? Por que Deus está demorando tanto? E isso é um fenômeno que não é só exclusividade nossa, dos que estão aqui, nós que estamos aqui, mas é um fenômeno que acontece ao longo de toda a história da salvação. Você pode olhar para alguns exemplos bíblicos e achar, por exemplo, no caso de Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão de que ele teria um descendente, o que é interessante é que alguém poderia achar que seria daqui a alguns dias, mas não foi dali a alguns dias. Demorou um bom tempo. Adão precisou chegar à idade avançada, e Sara também, para que fosse manifestado o milagre do poder do Senhor, dizendo: eu faço as coisas sim, mas eu faço do meu jeito e no meu tempo, e pelo meu poder.
Não importam as circunstâncias, elas não me dizem nada, elas não significam nada diante do meu poder, diante do meu propósito, diante de tudo aquilo que eu tenho planejado para executar sobre a face da terra. Portanto, nenhum de nós, nem ninguém na história, pode abrir mão do fato de que Deus é soberano. E o Senhor nunca vai negociar a sua soberania com nada nem com ninguém. Tampouco Deus vai dar satisfação a quem quer que seja, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E é Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Presta bem atenção que essa palavra ela é extraordinária. Não porque eu estou pregando, mas porque é a palavra de Deus. Então, esse irmão lá de Buenos Aires, pastor, ele estava dizendo assim, que grande parte dos crentes deixaram de acreditar no avivamento prometido pelo Senhor ao longo de todo esse tempo, pela boca de centenas e até milhares de pessoas e profetas. Ou simplesmente perderam a esperança na promessa do Senhor. As duas coisas estão conjugadas. Quando você deixa de acreditar é porque você perdeu a esperança. E perder a esperança ou a fé é prejuízo, não só para a pessoa, mas é prejuízo para a igreja. Porque nós não estamos, nem somos obrigados a acreditar na palavra dos homens, mas nós somos chamados a julgar todas as coisas, sabe, examinando todas as coisas e retendo aquilo que é para ser retido. Nós temos que julgar todas as profecias. E quando as profecias são abundantes, quando a gente entende que Deus está falando aqui, Deus está falando no Ceará, Deus está falando na Argentina, Deus está falando no Japão, Deus está falando nos Estados Unidos, Deus está falando na Europa, Deus está falando em todos os lugares. É porque alguma coisa está sendo dita. Do contrário, a voz do Espírito teria sido calada na igreja. Porque a voz do Espírito, no livro de Apocalipse, diz assim, nos exorta a ouvirmos o que o Espírito tem a dizer à igreja. De duas, uma. Ou o Espírito Santo se calou, ou a igreja deixou de ouvir a voz do Espírito. E essas duas coisas são comprometedoras. Porque se o Espírito Santo se calar, nós estamos perdidos. E se nós, por alguma razão, deixamos de ouvir a voz do Espírito, é porque nós estamos perdidos do mesmo jeito. Porque a igreja vive fundamentada na realidade daquilo que flui do trono da graça de Deus. Quando a palavra nos exorta dizendo que a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela não volta vazia para Deus. Amém? Então eu tenho duas perguntas que eu quero fazer a todos nós. E a primeira pergunta é essa. Eu digo assim, a pergunta que faço é se tal fenômeno não será indicativo ou sinal de uma apostasia global, como aconteceu em vários momentos com o povo de Israel, que os levou a colocar o Senhor e a vida espiritual em plano inferior, como bem disse o profeta Ageu. Quando disse, vocês estão preocupados com a casa de vocês.
Vocês estão preocupados com os painéis, com os enfeites, com as construções da casa de vocês, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Essa é uma preocupação significativa. Porque quando nós perdemos a esperança, sabe, na palavra de Deus, é porque nós estamos nos afastando numa verdadeira apostasia de tudo aquilo que é elemento de esperança para a vida da gente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, gente? A segunda pergunta que eu trago, eu digo assim: a própria igreja, sufocada pelo mundo e pelas preocupações da vida, não tem vivido como nos dias de Noé, absolutamente secularizada, casando-se e dando-se em casamento, até que seja ela surpreendida de repente pelo dilúvio que matou centenas de milhares e até milhões. Você entendeu o que eu falei? É uma pergunta. Eu digo, será que nós, como igreja, não estamos aí sufocados pelo mundo e pelas preocupações da vida a ponto de estarmos absolutamente secularizados, aprisionados a este mundo, vivendo muito mais as preocupações da vida, sabe, como quem vive um cotidiano normal, como quem vive algo absolutamente natural, que é o casar-se e dar-se em casamento. A vida que corre, a vida que me leva, absolutamente despreocupados com as consequências futuras que estão vindo a galope contra a igreja de Deus. É um questionamento, irmãos. É um grande questionamento. Por essa razão, diante de tais colocações que faço, é que eu digo o seguinte, eu digo, em nosso texto, o qual acabamos de ler, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Será que nós não estamos encontrando aí a mais significativa, senão a mais vital exortação apostólica que se poderia encontrar em toda a Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento? O que eu estou dizendo para nós é o seguinte: diante, sabe, da indiferença, ou da apostasia, ou da descrença, ou de todas essas coisas que estão aí acontecendo, será que essa exortação não seria da parte apostólica o fundamento, aquilo que é vital? Quando é vital, é aquela coisa que diz respeito à vida. Para nós como crentes em Jesus, para nós como cristãos, que outra coisa nós podemos carregar e que outra coisa nós podemos ter de mais significativo do que sermos cheios do Espírito Santo? De que vale toda a teologia? De que vale toda a filosofia cristã? De que vale toda a movimentação de igreja?
De que valem as nossas construções, os nossos feitos, se não formos totalmente tomados pela realidade do Espírito Santo enchendo a nossa vida? Você entende isso? Por isso que eu considero vital. Eu vou dar algumas razões. Porque eu considero fundamental essa exortação. Mas antes eu quero que você observe o que eu tenho a dizer. Eu digo, quero lembrar que o Espírito Santo em nós é selo e fundamento de toda a vida cristã, a qual tem que ser marcada pela realidade da vida do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito não há vida espiritual em nós. E poderia dizer assim, por que ser cheio do Espírito Santo? Porque sem ele você está morto, não há vida. Você pode estar aí respirando. Você pode estar aí falando, sabe, fazendo discursos e discursos, mas sem o Espírito você está morto. Portanto, eu quero abordar alguns pontos, sabe, de forma bem objetiva, para nos dizer algumas coisas importantes para nós. E tudo que eu gostaria é que os nossos ouvidos da alma fossem abertos para um quebrantamento urgente e necessário, sabe, como fruto de uma verdadeira conversão. A primeira coisa que eu digo é aquilo que está escrito em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, dizendo, ele vos deu vida. Se você abrir a sua Bíblia, e eu não vou fazer isso porque vai tomar tempo agora, mas se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, lá vai estar dizendo que ele, Jesus, nos deu vida. E se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, você vai ver o Senhor dizendo a Nicodemos que se ele não nascesse do Espírito, ele não veria, tampouco entraria no reino dos céus, porque o Espírito era a vida, o novo nascimento do Espírito era aquilo que Nicodemos precisava para viver verdadeiramente a vida que Deus tem para todos nós. Essa é a primeira razão. Jesus nos dá vida, nos dando o seu Espírito. Eu vou fazer uma pergunta que eu não gosto de fazer. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Sabe por que eu faço essa pergunta agora? Porque eu já vi gente, de alguma forma, dizer algumas coisas como, pastor, o senhor fala num nível muito alto, sabe? E as pessoas às vezes não entendem, as pessoas menores não entendem. Mas eu acho isso, sabe, conversa fiada. Porque o que eu estou falando nada mais é do que a palavra. E se você não entende o que eu digo para você, vá ler e estudar a palavra de Deus. Vá se ajoelhar na presença do Senhor e buscar sabedoria e inteligência do Espírito. Porque é isso que eu faço. Então eu não quero que você seja um crente que se alimenta de caldinho de bila, como diz aqui no Ceará. Porque caldo de bila não fortalece ninguém, nem tampouco alimenta ninguém, porque é caldo de bila. Bola de gude, para aqueles que não entendem. Então eu não estou falando nada
sabe, de especial, não estou falando nada de rigoroso, teologicamente insondável, algo que, puxa, é uma revelação. Não, eu estou falando a simples, bendita, maravilhosa e clara, sabe, iluminada palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero dizer, que se encontra em Efésios capítulo 1, do verso 11 ao 14, que diz que o Espírito Santo, ele é o selo e a garantia da nossa salvação. Eu também não vou ler, vou deixar para que você leia. Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Então, por que ser cheio do Espírito? Porque ele é a vida, e ele é a garantia, e ele é o selo, sabe, que nos encerra na redenção divina, na salvação de Deus. E sem ele, eu não posso viver a beleza, a grandiosidade, sabe, essa coisa maravilhosa da esperança que ele comunica aos filhos de Deus, quando diz: vocês são filhos, e são filhos, e são filhos de Deus. Ser filho é aquela coisa que não se pode deixar de ser, simplesmente pelo fato de ser, de se ser filho. Sendo filhos, o próprio Espírito, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 diz: porque sois filhos, ele vos deu o seu Espírito, que em vós clama, Abba, Pai. Não me importa o que os teólogos digam, mas o que eu encontro nessa palavra é que ele é o meu paizinho e acabou. Pouco estou ligando a interpretação de A, de B ou de C. Ele é meu pai, ele é meu paizinho, ele é aquele que é meu pai. E se hoje é dia dos pais, eu tenho um pai cujo dia não passa, porque ele é para sempre. A terceira coisa, irmãos, que eu quero compartilhar, está exatamente em Romanos 8, 26 e 27, que diz que o Espírito Santo é o único meio, por meio de quem, na nossa vida cristã, obtemos vitória sobre o pecado enquanto nós estivermos nesse mundo. Romanos 8, 26 e 27, esse eu quero ler. Romanos 8, 26 e 27, diz assim o texto sagrado. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olhe para mim. Você é forte. Eu não sou forte. Eu sou fraco. Mas eu tenho, sabe, o apoio, o consolo, a assistência, a ajuda daquele que criou o universo e que tem todo o poder para fazer muito mais do que a gente imagina ou pensa. É Ele que nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E diz o texto
Aquele que conhece os corações, sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui para falar sobre pecado. Eu estou aqui para falar sobre vitória sobre o pecado. E a vitória que vence o pecado é a nossa fé na realidade desse Deus que veio para habitar em nós, para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. A quarta coisa que eu quero compartilhar diz respeito a nós como igreja. O propósito supremo para a igreja que Jesus estabeleceu, que o Jesus determinou, que o Senhor planejou e que o Senhor executou, é demonstrado por sua bondade, por seu cuidado e por seu grande amor. O propósito do Senhor, sabe, para com a igreja, foi enchê-la da realidade do seu Espírito Santo. Você entende isso? Jesus não quis apenas salvar a igreja para o céu, mas ele quis enchê-la da realidade celestial enquanto ela ainda estivesse nesse mundo. E a maneira como Jesus enche a sua igreja da realidade espiritual é nos dando o seu Santo Espírito, sabe, para habitar em nós. Esse é o plano de Jesus e é o plano que ele executa. O Espírito que vem para consolo, para conforto, para poder, para santificar, para nos encher do amor de Deus, para trazer-nos a uma realidade vinculadora, que nos vincula com Deus Pai, ao mesmo tempo que nos vincula uns com os outros. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito que nos foi dado. João capítulo 14, verso de 1 a 27, você pode ler. Porque lá tem um segredo. Que esse é o segredo, essa é a chave de tudo o que eu estou dizendo. E se você tiver o mínimo de sensibilidade na sua alma, aprenda isso no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Você foi salvo para nunca mais ser órfão nesse mundo. Nunca mais você será um órfão, porque agora Ele é para sempre o Pai que habita em nós. Meu Deus, que glória! Que coisa maravilhosa! Eu enterrei meu irmão antes de ontem. E quando eu batia no caixão dele dizendo, tragada foi a morte pela vitória, no meu coração, eu estava olhando para alguém que partiu para longe da orfandade desse mundo, para estar com o Pai para sempre. E é para lá que eu vou, e é para lá que você vai, e esse é o nosso destino. Por isso, vamos deixar esse mundo com a sua morte e vamos viver, sabe, essa gloriosa presença do Espírito Santo em nós, que é a vida eterna para sempre em nosso Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para nós.
Por isso eu quero encerrar com duas exortações, que são exortações do apóstolo Paulo. Olhe para mim. A primeira está em Efésios 4:30. E o que é que diz aí? Leia na tela, por favor. O que é que diz aí? E não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:19. O que é que está escrito aí, irmãos? A gente diz assim, ó. E não apagueis o Espírito, porque ele é fogo, ele é chama que ilumina, é fogo que purifica, ele é, sabe, aquilo que nos santifica, ele é a realidade, sabe, desse fogo que arde, que queima, sabe, que nos faz transbordar de poder para viver e anunciar a este mundo que o seu avivamento é uma realidade, sabe, uma realidade misericordiosa, salvadora, até o juízo de Deus. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Mas esse mundo, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as nações do mundo e para todas as línguas de todas as nações, a misericórdia será estendida. No rio que correrá o mundo, o rio do leão, o rio de Deus, que vai varrer essa terra, até que venha o juízo de Deus. Eu creio. Eu sou daqueles que não somente têm profetizado, mas eu sou daqueles que permanecem nessa certeza de que antes do juízo do Senhor, a bondade dele se estenderá em meio às trevas do inferno nesse mundo. Os seus santos serão alcançados por sua graça em todos os lugares e irão para sempre estar com o Senhor. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. E vamos, sabe, obedecer o mandamento. Enchei-vos do Espírito. Pai, muito obrigado, Senhor. Enche-nos. Nos faz transbordar. Senhor, abre as comportas. Senhor, faz fluir o teu rio. As águas já estão correndo, eu sei. As nações já estão começando a sentir, Senhor, o rio, Senhor, começando a chegar em todos os lugares. Por essa razão, meu Senhor, é que nós permanecemos. Haja o que houver. Muitos podem desistir, mas nós permanecemos e permaneceremos, porque, Senhor, o teu Espírito testifica no nosso espírito a realidade do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, irmãos. Queridos amados irmãos, eu